E aí, povo, tudo bem? A flor aqui é para fazer alusão ao protagonista da história que a gente vai falar brevemente sobre ela hoje, que é um cara galinha, um cara mulherengo, um cara metido a conquistador e sem qualquer maturidade emocional, né? Eu tô falando do recentíssimo, muito bom, Canção para Ninar, Menino Grande, de Conceição Evaristo, a mineira, a brasileira, né? Não sei se é só porque agora que eu tô lendo um pouco mais, mas a impressão que me dá é que atualmente a literatura brasileira é muito fértil, tem produzido muita coisa boa. Esse livro aqui mesmo, a primeira vez que ele foi publicado foi em 2018, mas ele foi acabado, digamos assim, nas palavras da Conceição Evaristo, em 2022, então é um livro muito recente. E é uma boa pedida para aquelas pessoas que têm medo de calhamaços. Ele é um romance, mas um romance ó, petitico. São 140 páginas, facinho de ler. Uma linguagem que a própria Conceição fala que ela busca muito se aproximar da oralidade. Então é uma linguagem muito fluida. A história, onde ela se passa? Ela se passa em Minas Gerais, mas não só em um lugar, em vários, porque o nosso protagonista aqui, um dos protagonistas, o Fio Jasmin, ele é um aprendiz de maquinista, ele trabalha nas estradas de ferro, ele trabalha viajando, né? Ele é casado, primeiro ele está noivo, depois ele se casa, ele é casado com Pérola Maria, que tem vários filhos com ele. Mas como é um cara muito mulherengo, metido a conquistador e é um cara bonito, todo lugar por onde ele passa, ele encontra, faz um amante. E a gente vai saber da história do Fio Jasmin a partir dos relatos dessas mulheres, né? Então um romance, digamos assim, que ele tem um pseudo protagonismo masculino, porque afinal de contas quem conta, a narradora, também é uma pessoa que se envolveu com o Fio Jasmin, e ela colhe relatos das outras tantas mulheres que se envolveram, que o amaram e que também tiveram filhos com ele, né? Então é bem evidente, chama a atenção a quantidade de gente, a quantidade de mulheres que passa pela vida desse cara. Logo no início, disse que a história não é uma história de amor, é uma história de amores, né? No plural. Diz o seguinte: lembrem-se de que estamos tratando de uma história de amor, ou para ser mais exata, de amores. E muitas são as pessoas amantes. Isso é, as que amam ou as que perseguem esse sentimento, na esperança e no desejo de serem amadas. As histórias de Juventina, de Neide, de Pérola Maria, de Angelina e de Eleonora, contadas desde a primeira narração, têm os sentidos ampliados ao serem consideradas em seus cruzamentos com as das outras mulheres, reveladas agora. As particularidades da relação de cada uma no conjunto ajudam a compor a imagem caleidoscópica de Fio Jasmin e os sentidos e os dessentidos dos fios amorosos ou enganosos das deambulações de Jasmin na vida dessas mulheres. Ele é um cara que se envolve com muita gente sem muita responsabilidade. As mulheres se envolvem com ele, depois ele as deixa sem qualquer preocupação, e há casos, inclusive, que elas têm filhos com ele. Então, o cara que não tem qualquer responsabilidade amorosa. Mas o interessante é que ele é o protagonista, mas quem fala dele são as outras mulheres. Por isso que se diz que é um pseudo protagonismo masculino. Uma coisa que chama muita atenção a mim é a beleza da escrita da Conceição Evaristo. É muito poético, é bonito, é gostoso de ver, de se ver, de ler. Um trecho, por exemplo, que ela comenta a própria escrita, para mim, é marcante. A escrita me deixa em profundo estado de desasperação, pois a letra não agarra tudo o que o corpo diz. Na escrita, faltam os gestos, os olhares, a boca entreaberta, de onde vazam ruídos e não palavras. No registro da letra também faltam o tremor do choro e o rasgo do riso. A fala suspensa foge da escrita. E mais, a grafia não registra intensidade,
de um silêncio intervalar, diante de um renovado estado de estupor, vivido na hora das relembranças. Se contar e recontar são atos marcados por sinais de incompletude, pois é difícil traduzir os intensos sentidos da memória. Imaginem escrever, imaginem perseguir uma escrevivência, agarrar a vida, a existência e escrevê-la em seu estado de acontecimentos, mas persisto nessa intenção. E ela consegue, né? Que ela descreve de maneira muito bonita e até ritmada os fatos, a história do Fio Jasmim. Uma questão também que permeia a obra da Conceição Evaristo, a gente dá para ver bem logo na capa, né? Aqui nós temos o Fio Jasmim, ele é negro, né? Tá aqui todo galante, bem vestido, tá com uma flor, tá com uma rosa aqui na mão, olhando para o espelho, né? Aqui a gente vê também a questão da vaidade, né? A gente percebe que a temática do racismo, ela é tratada, mas de maneira muito sutil, pontual e precisa, não é de maneira panfletária. Em um dado momento, quando se fala da infância do Fio Jasmim, um episódio é muito marcante, no qual havia uma peça da Cinderela para ser encenada. Diz o seguinte: não havia ali ninguém para impedir ao moço maquinista o experimento de sua realeza, nem a professora, nem a diretora, nem os coleguinhas de classe. Fio Jasmim seria o príncipe da noite. Se naquele dia, quando tinha apenas 8 anos de idade, a professora, Dona Celeste, depois de ter contado a história da Cinderela, impediu que ele encarnasse o papel de príncipe, chamando, para o jogo cênico, o menininho loiro, ele agora poderia ser tudo. Seria então o príncipe negro da noite e encontraria tantas mulheres, tantas Cinderelas, quanto o seu coleguinha branco. Com certeza estava encontrando na vida. Eles eram homens, e como homem branco, ele conquistava todas as mulheres que surgissem à sua frente. Eram iguais, ele e o homem branco. Assim pensava Fio Jasmim. Ele meio que conta um pouco como foi construída a personalidade dele, e ele tentava compensar aquele episódio sendo mulherengo com todo mundo por quem ele se interessava. Se a gente voltar na capa, né, Canção para Ninar Menino Grande. Por que menino grande? É a maneira como a narradora descreve os homens, por conta de, claro, não generalizando, mas grosso modo de sua imaturidade emocional. É interessante perceber como a mãe de uma personagem descreve o gênero. Vamos ver. Da mãe sempre escutava que homem era o bicho mais perigoso, principalmente se fosse muito bonito. E completava a fala dizendo que eles não passavam de meninos grandes, que viviam agarrados às saias das mulheres em busca de proteção ou de brinquedo. Então a gente vê uma crítica também evidente àquela masculinidade que não tem responsabilidade afetiva com quem se relaciona. Mas é interessante perceber que ao final, muito embora ele estivesse sempre acompanhado, sempre tivesse um amante, tivesse a mulher, a Pérola, para quem ele sempre voltava, apesar de tudo, ele era um cara, e se percebe isso só com a entrada em cena de uma outra mulher, a Eleonora, a única mulher com a qual ele não tinha interesse de se aproximar. Por quê? Do ponto de vista para se relacionar, porque ela era lésbica e não tinha interesse por ele. Ainda assim ela se torna muito amiga dele, e só a partir da entrada em cena da Eleonora que ele vai se dar conta de quão solitário ele é, porque ele é um cara incapaz de demonstrar qualquer tipo de sentimento. Para ele, ele foi criado assim, né? Homem não pode chorar, homem tem que buscar a mulher como troféu, e quanto mais, melhor. É interessante a entrada dessa personagem Eleonora, porque com ela ele começa a se dar conta de quão paradoxalmente solitário ele é, né? O que me faz lembrar de uma fala de uma amiga minha, e faz muito sentido. Ela diz que vazio é uma das palavras mais feias que existem. E era isso que o Fio Jasmim estava percebendo. Ele estava começando a refletir sobre a vida, tanto o que é existencial nessa obra. Ele se deu conta de que as relações que ele tinha eram muito superficiais. As mulheres se entregavam a ele, não só de corpo, mas também de sentimento, mas ele era incapaz de se entregar. E essa incapacidade tolhia a sua felicidade, a sua alegria, né? Então, esse romance é também
existencial de uma forma muito simples e muito, acima de tudo, sutil e bonita. Por isso, eu recomendo muito que você leia Canção para Ninar Menino Grande, da brasileira mineira negra Conceição Evaristo.